daqui, mas se vocês entenderem o que eu vou falar aqui para vocês, vocês vão poder responder para qualquer um o que é o licenciamento ambiental. Então, é muito importante saber que é um procedimento administrativo destinado a licenciar atividades ou empreendimentos que utilizam recursos ambientais ou recursos naturais, efetivo ou potencialmente poluidores. Então, esse empreendimento, essa atividade, ela de alguma forma ela tem o potencial ou ela é de alguma forma poluidor ou capaz de causar alguma degradação ambiental, tá? Então, esse é o conceito. Procedimento administrativo utiliza recursos naturais, ele é conduzido até por um órgão ambiental, né? Ele causa potencialmente ou ele causa poluição ou degradação ambiental. A partir do momento que a tua atividade utiliza algum recurso natural, ela vai precisar de algum tipo de licença. Se ela precisa de madeira, essa madeira tem que ter uma origem. Essa origem tem que estar licenciada, ela tem que estar autorizada. Então, isso que tem que estar bem claro. Não é por causa que um empreendimento ele é de pequeno porte que ele está dispensado de licenciamento. Para isso, quem diz se tem que estar licenciado ou não é o órgão ambiental, tá ok? Na dúvida, você deve ir no órgão ambiental e fazer o questionamento, fazer a pergunta se tal atividade que você vai licenciar, ela é passível de dispensa de licenciamento ou ela precisa ser licenciada, certo? Vamos para a próximo slide. Também retirado de uma lei, do artigo 10º da nossa maior lei de meio ambiente, que é a Política Nacional do Meio Ambiente. Lá é que apareceu pela primeira vez na história que a construção, a instalação, a ampliação e o funcionamento de estabelecimentos e atividades que utilizam recursos ambientais sob qualquer forma de causar degradação ou poluição, dependerão de prévio licenciamento ambiental. Então, lá em 81, já foi dito que precisa sim de licenciamento, tá? Então, esse é o embasamento jurídico que nós temos que trazer, porque muitas vezes os profissionais... Desculpe aqui que eu tá com um pouquinho calor aqui, eu vou me secando ao mesmo tempo que eu vou falando. É muito importante ter claro, pessoal, que às vezes você vai trabalhar num empreendimento, vai trabalhar numa empresa, né? E o teu chefe, o superintendente, o diretor, ele não entende a necessidade do licenciamento. Então, para isso, vai buscar esse embasamento jurídico na lei. A lei fala, a lei é clara. Então, é por isso que a gente precisa também ter esse embasamento jurídico, conhecimento técnico com embasamento jurídico. E assim a gente vai construindo e formando bons profissionais. Então, daquele resuminho que eu falei ali do conceito, lembrem, o procedimento, o licenciamento ambiental é um procedimento administrativo que de alguma forma ele é conduzido por um órgão ambiental. Aqui eu trouxe a figura do IBAMA representando um órgão federal, mas nós também temos nos estados os órgãos estaduais de meio ambiente e os órgãos municipais de meio ambiente. E que, de alguma forma, procedimento administrativo conduzido por um órgão ambiental e que destina a licenciar a atividade. Ele tem um objetivo final que é emitir uma autorização, uma licença, e que utilizem recursos naturais. Quer dizer, qualquer atividade que utiliza recurso natural, ela pode sim estar sujeita ao licenciamento ambiental. Usinas hidrelétricas, água, usinas eólicas, vento, mineração, minério, supressão da vegetação, madeira, construção de infraestrutura, você vai ter que de uma forma fazer alguma intervenção naquele meio, vai sim precisar de licenciamento. Tá? Daí ficou fácil agora, diferenciar licenciamento ambiental de licença. O licenciamento ambiental é o procedimento, que tem um início lá com o pedido do protocolo, dos estudos, depois as licenças que são emitidas. E dentro de um licenciamento ambiental, dentro de um processo de licenciamento ambiental, nós temos a possibilidade de emissão de diversas licenças, como, por exemplo, a licença prévia, a licença de instalação e a licença de operação, tá certo? Então, ficou mais claro também esses dois conceitos. E agora, pessoal, qual é a situação do licenciamento ambiental hoje no Brasil? Bom, antes de entrar exatamente hoje, eu preciso trazer aqui que
desde 1981 é que a Política Nacional do Meio Ambiente exigiu, a gente já viu esse artigo aqui nos slides anteriores, que dependerão de prévio licenciamento ambiental. Tá? Então, pensem bem, nós estamos em 2020, nós temos aí praticamente 40 anos, né, para um país como o Brasil aí, 40 anos é relativamente pouco, quer dizer, a primeira menção da obrigatoriedade de licenciamento ambiental apareceu lá em 81 na Política Nacional de Meio Ambiente. Então a gente tem que imaginar que nós ainda também, de certa forma, estamos engatinhando em alguns aspectos, embora sim algumas atividades, alguns estados, alguns municípios e até mesmo o IBAMA em alguns casos demonstram uma alta competência técnica para conduzir processo de licenciamento ambiental. Mas o fato é que nós estamos sim iniciando, certo? E lá em 81 foi criado o CONAMA, né, o Conselho Nacional de Meio Ambiente. E o CONAMA, ele é responsável por editar regras, né, editar resoluções de como que deve ser feito algumas questões, como que devem ser conduzidas algumas questões que dizem respeito ao meio ambiente, né? E lá, e também na Política Nacional do Meio Ambiente, que criou os instrumentos da política nacional, dentre eles o licenciamento ambiental. Em diversos textos que nós encontramos na internet, é unânime se dizer que o licenciamento ambiental é um dos principais instrumentos da política nacional de meio ambiente. Tamanho é a importância deste instrumento, né? Até porque se não tivesse licenciamento ambiental, a quantidade de empreendimentos que nós temos hoje, ela é enorme e sem o licenciamento ambiental não seria possível proteger, de certa forma, o meio e as pessoas, a população onde vivem essas pessoas, onde os empreendimentos estão implantados. Aí de 81 a gente vem para 88, né? O ano da nossa Constituição Federal, a Carta Magna, né? Tá lá no artigo 225, que é o capítulo que fala sobre meio ambiente. É um artigo que todo mundo acho que já de alguma forma já ouviu falar, que fala: todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à saúde, à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Então esse é o artigo do capítulo do meio ambiente, e lá nos parágrafos desse artigo ele vai falar no item 5 lá, ó, exigir, quer dizer, incumbe ao poder público exigir na forma de lei para instalação de obra ou atividade potencialmente causadora de significativa degradação do meio ambiente o estudo prévio de impacto ambiental a que se dará publicidade. Ou seja, em 81 falou que era obrigatório. Daí, em 88, foi para a Constituição. Então, a Constituição é o maior nível hierárquico da legislação, né, de um país. Então, se ali está falando que tem que fazer o licenciamento ambiental, um estudo prévio de impacto ambiental, cabe agora ao poder público, né, depois da Constituição, dizer como que se faz. E daí a gente encontra aí essa informação, essa situação, que desde então o licenciamento ambiental ele é regido por leis infraconstitucionais, como por exemplo, resoluções do CONAMA, instruções normativas do Ministério do Meio Ambiente, leis e apenas uma lei complementar. Então a lei complementar, que é aquela que eu falei de 2011, a 140 de 2011, ela é uma das poucas leis que vieram para complementar o texto da Constituição. Então ela sim tem um poder de regulamentar essa questão da competência de quem licencia o quê. Nós já vamos falar dela um pouquinho mais à frente. Mas o fato de nós não termos uma lei que faça referência à Constituição e faça valer aquele artigo 225, esse é o fato que causa insegurança jurídica e dúvidas que são levados para o judiciário, que causam grande impacto nos processos de licenciamento ambiental. Então, imaginem vocês, 81, Política Nacional do Meio Ambiente, 88, Constituição Federal. E depois disso, a gente só teve algumas resoluções do CONAMA, algumas leis que falavam de alguma forma, alguns pontos do licenciamento ambiental.
Só que os empreendimentos acontecendo e o Ministério Público e a sociedade organizada batendo que determinado empreendimento está infringindo, né, não está de acordo com o que a Constituição diz, porque daí a resolução CONAMA fala uma coisa. Então, assim, existe uma bagunça mesmo no meio jurídico. Então, por isso que hoje se discute a aprovação de uma lei geral de licenciamento ambiental. Ela foi proposta em 2004 e é o projeto de lei 3729 de 2004. Alguns de vocês já devem ter ouvido nas notícias no ano passado, quando estavam discutindo para aprovar isso, havia uma discussão enorme sobre esse projeto de lei, porque, de alguma forma, né, a bancada ruralista e a bancada ambientalista estavam se degladiando lá em Brasília, porque a bancada ruralista conseguiu, de alguma forma, incluir, né, dentro desse projeto de lei que as atividades da agricultura, né, do agronegócio, no caso, a supressão de vegetação, abertura de áreas ali para o agronegócio, para novas áreas, por exemplo, para transformar áreas, ela sempre precisou de licenciamento. Então, o meio agrário ali, o agronegócio conseguiu uma certa fragilidade, né? Abrir algumas fragilidades nesse projeto de lei para que eles não precisariam de licenciamento. Dentre outras, né, a questão do autolicenciamento, que foi trazido também pelo projeto de lei, que foi alvo de grandes discussões no ano passado e que acabou apagando um pouquinho a discussão depois das queimadas na Amazônia, né? Então, o fato é que esse projeto de lei já está tramitando para ser aprovado e muito provavelmente ocorrerá esse ano, né? E é essa lei, esse projeto de lei, quando ele for aprovado e virar uma lei, ela vai ser uma lei que vai regulamentar o inciso 4º do parágrafo 1º do artigo 225 da Constituição. Então aí a gente vai ter aí um grande marco regulatório para o licenciamento ambiental. É um importante marco. Se a lei, nenhuma lei é boa para todos, mas o importante é que nós precisamos ter um marco regulatório no licenciamento ambiental no nosso país. Isso é de extrema importância, e por isso que hoje se discute isso, e eu vou trazer para vocês aqui as notícias que eu tirei, por exemplo, um print do site da Câmara dos Deputados, né? Fala que ele está pronto para a pauta no plenário, aguardando a designação do relator da Comissão de Finanças e Tributação e um parecer do relator na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. Quer dizer, é muito possível que esse projeto de lei ele vá em fevereiro para a pauta, para ser votado. Se não for, esse primeiro semestre não deve passar. E imaginem vocês, nós todos que trabalhamos com isso, como isso vai mudar, né? Então, se interem, entre no site depois da Câmara dos Deputados, lá você pode baixar o inteiro teor dessa proposta aqui. Ele já teve várias audiências públicas, ele é muito importante que a sociedade também participe, mas, acima de tudo, é muito importante a gente ter conhecimento do que está se regulamentando com esse projeto de lei e por que ele é tão importante e por que ele é tão polêmico. Afinal de contas, depois que ele for aprovado, a gente vai seguir essa carta, a gente vai seguir essas regras. Então, fica aí a dica para correr atrás, justamente porque quem souber informar melhor, com certeza o mercado de trabalho vai tender a absorver melhor também esses profissionais que estão mais antenados, mais ligados com o que está rolando aí. Então, assim, momento histórico, né, no país aí para aprovação dessa lei geral do licenciamento ambiental. E qual que é a situação do licenciamento ambiental hoje no Brasil no que diz respeito aos estados? Hoje nós também estamos vendo os estados aprovando as suas leis que tratam sobre licenciamento ambiental. Mas espera aí, está se discutindo uma lei federal e os estados estão aprovando as suas leis estaduais? Como é que é essa história? Bom, lembrando que nós temos as esferas, né? A esfera federal, a esfera municipal e a esfera estadual e a esfera municipal. Dentro do processo de licenciamento ambiental, existem normas para saber qual é o órgão ambiental que vai conduzir determinado
processo de licenciamento ambiental. Para isso também existem normas, existem regras, mas em linhas gerais, né, se tem um impacto significativo, ele tende a ir para a esfera federal. Se ele pega 2 estados, ele tende a ir para a esfera federal. Se ele pega um estado e um país, né, vai para a esfera federal. Porque não é possível que um estado vá lá ditar regras de como que se deve ser feitas algumas questões perante os outros estados, né? Então, para isso que tem essa organização. Então, muitos empreendimentos são licenciados pelos estados.